E aí, meus amores? Belezinha? Como vão? Olha nós aqui de novo. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrosfera. Então vamos falar sobre todos os sistemas aquáticos presentes na Terra, ok? Hey ho, let's go então. Primeira coisa, galerinha, o que é a hidrosfera? A gente vai falar um pouquinho sobre a água hoje, né? Formas de tratamento da água, poluição da água, propriedades da água. Mas antes de entrar na água propriamente dito, vamos falar um pouquinho do que é a hidrosfera. Essa camada de água que recobre a superfície terrestre, incluindo rios, os lagos, os oceanos, sem dúvida, os lençóis freáticos, água subterrânea, as geleiras e o vapor de água presente na atmosfera. Então, a hidrosfera é esse conjunto, é esse sistema aquático, que tem rio, lago, oceano, lençol freático, geleira, vapor de água da atmosfera, beleza? Esse conjunto a gente chama de hidrosfera. A hidrosfera, então, vai ser uma camada que vai englobar a água em todos os seus estados físicos, presente na Terra, estado sólido, líquido e vapor. Belezinha? Dá uma olhada no esqueminha aqui, ó. Aqui a gente tem uma representação da hidrosfera e do ciclo da água. Então, eu tenho oceano, eu tenho lagos e rios, né, onde eu tenho armazenamento de água doce, eu tenho lençol freático, os aquíferos, aí eu tenho todo o processo do ciclo da água. Eu tenho a precipitação da chuva, a absorção dessa água da chuva pela terra para formar os lençóis freáticos. Eu tenho as geleiras, o derretimento das geleiras para formar os rios e os lagos, desembocando no oceano. Eu tenho o processo de evaporação da água líquida para a formação das nuvens e depois a sua precipitação. Então, aqui a gente tem um resumo da hidrosfera e do ciclo da água, que a gente já conhece o ciclo da água desde lá o fundamental, né? A gente já tá ligado no ciclo da água. Hoje eu quero falar para vocês algumas características mais importantes da hidrosfera e da água. Então, primeira coisa, galera, que é legal a gente comentar. Vocês também já ouviram falar, já estão ligados nisso. 75% da superfície terrestre é coberta por água. Aqui eu não estou falando da água presente na atmosfera na forma de vapor. Aqui eu estou falando da superfície terrestre. Ela é coberta por água em 75% da sua extensão. A gente tem mais água na superfície terrestre do que terra propriamente dito, né? Mas, coisas para a gente se atentar. Desses 75% que cobre, né, de água que cobre a superfície terrestre, 97% é água salgada. E a água salgada não é uma água própria para o nosso consumo. Temos processos de dessalinização, por exemplo, né, que permite utilizar água salgada para o consumo humano, através desse processo de retirada do sal da água, mas é um processo caro, é um processo que não dá para acontecer em todas as regiões, tem que ser regiões litorâneas, tá? Então não é um processo tão viável. Tem países que usam muito desses processos, por exemplo, Israel. Israel é um país referência em dessalinização da água há um bom tempo, tá? Aqui no Brasil não é comum porque é um processo muito caro. E o Brasil tem uma abundância de água doce muito grande, que se a gente usar com cuidado, com responsabilidade, a gente dá conta do nosso consumo, beleza?
De toda a água da superfície terrestre, se 97% é água salgada, 3% só é água doce. Você fala, beleza, 3% de água doce tá bom para o nosso consumo. Então, mas boa parte dessa água doce disponível na superfície terrestre está na forma de gelo, nas geleiras. Não é fácil o acesso. A gente tem uma parte muito pequena, a gente vai falar daqui a pouco, de água doce disponível mesmo para o nosso consumo, né? Que está ali nos rios, nos lagos, nos aquíferos, de modo que a gente consiga captar essa água, passar pelo processo de tratamento e fazer a sua utilização. Informação importante, né? Devido ao ciclo da água, que eu comentei aqui brevemente com vocês já conhecem, a quantidade de água na Terra permanece constante. Tá? Óbvio, não é assim bonitinho exatamente, tem variações, mas no geral, quando a gente pega o geral da hidrosfera, a gente tem uma quantidade constante de água na Terra. Beleza? Ok, então. Vamos falar um pouquinho das propriedades da água. Primeira coisa, a água, H2O, fórmula molecular da água, vocês também já conhecem, né? Por favor. É o único líquido puro encontrado na natureza. Óbvio, a gente não consegue, não é fácil encontrar água pura na natureza. A gente sempre vai encontrar água como componente de uma mistura. Mas a água, essa água mistura, né, como componente da mistura que a gente encontra, ela é passível de processos de separação para que eu transforme essa água em pura. Tá? Então a gente consegue encontrar a água quase pura na natureza, beleza? Outros líquidos não vão rolar, ok? Característica importantíssima da água, né? Que outros líquidos e outros sólidos não apresentam. A água, ela sofre um aumento de volume no seu processo de solidificação. Quando a água passa do líquido para o sólido, ocorre um aumento do volume desse sólido. Isso faz com que a densidade da água no estado líquido seja maior do que a densidade da água no estado sólido, o que explica o gelo flutuar na água líquida, o que não acontece com outras substâncias. Se eu pegar alguma outra substância e colocar o sólido dessa substância no seu líquido, o sólido não vai flutuar, ele vai afundar, porque ele vai ser mais denso. Com a água é diferente, o gelo flutua na água porque a densidade da água líquida é maior que a densidade da água no estado sólido. Isso se deve ao fato de uma característica muito especial da água, que é a formação de tetraedros quando ocorre a solidificação. Então, na real aqui, a gente está com uma visão 2D, então ele está mostrando um hexágono para a gente, mas quando a gente tem uma visão 3D, a gente enxerga um tetraedro, beleza? Mas dá uma olhadinha aqui, essa figura já consegue ilustrar bem para a gente. Quando eu tenho a formação da água no estado sólido, eu tenho a união das moléculas por meio das forças intermoleculares, formando o nosso gelo, tá? Eu tenho aqui a formação de espaços vazios dentro do meu hexágono aqui, ó, entre as moléculas de água no estado sólido, eu tenho espaço vazio. Esse espaço vazio, ele acumula ar e ele faz com que o volume do sólido fique maior. Por isso, a densidade do gelo é menor do que a água. Quando eu olho para o líquido, quando eu tenho o processo de fusão, o derretimento do gelo, a passagem do sólido para o líquido, eu tenho um rearranjo das moléculas
e essas moléculas se aproximam, de modo que eu não tenho espaços, grandes espaços, entre as moléculas de água, como eu tenho no sólido, que além de ter um grande espaço, ele tem a capacidade de acumular ar dentro desse espaço. Como no sólido eu tenho espaço que acumula ar e no líquido eu não tenho espaço acumulando ar, a densidade do sólido é menor do que a densidade do líquido. Por isso, o gelo flutua na água. Beleza? Característica importante que a água apresenta. Outros líquidos e sólidos, outras substâncias, não apresentam essa característica. E uma última característica da água, ela é considerada o solvente universal. A gente vai falar mais dessa capacidade da água ao longo das nossas aulas, principalmente quando a gente for falar de polaridade. A água é polar. Isso facilita o processo de interação intermolecular com muitas outras substâncias, fazendo com que essas outras substâncias se misturem na água, ou se dissolvam na água, ou se dissociem, ou se ionizem, beleza? Mas a gente vai falando sobre polaridade ao longo das nossas aulas. Agora, quero falar para vocês um pouquinho sobre a questão da água potável. Falamos um pouco atrás, que de toda a água que cobre a superfície terrestre, apenas 3% é água doce. E desses 3%, a maior parte está na forma de geleira. Então, o acesso, o consumo dessa água é difícil. E para a gente consumir a água, consumir não é só beber a água, tá? É utilizar para cozinhar, é utilizar para lavar, tá? A água precisa ser potável. O que significa a água ser potável? Potável é diferente de pura. Água pura é quando eu tenho somente moléculas de água no meu recipiente, substância pura. A água potável, ela é uma mistura, tá? Então não confundam água potável com água pura. A água potável é a água própria para o nosso consumo, principalmente para ingestão e para utilização na culinária, beleza? Então aqui, ó, características, antes das características da água potável. Dos 3% de água doce que a gente tem na superfície terrestre, somente, olha que coisa ridícula, 0,615%, 0,6% desses 3 aqui é disponível para o consumo. É pouca coisa, galera. Quando a gente pensa no montante de água presente na Terra e na quantidade ínfima que está disponível para consumo, é ridículo. E isso nos faz pensar o quanto a gente tem que levar em consideração essa quantidade na hora de consumir a água, pensando em como a gente vai cuidar desses recursos hídricos, em como a gente pode economizar a água, em como a gente pode cuidar dos rios, dos lagos, dos aquíferos, para que essa quantidade pequena seja o suficiente para o nosso consumo, beleza? Pensando nisso, em toda essa questão, a gente tem que falar um pouquinho que 92% da água que a gente retira do meio ambiente, ela é destinada para atividade agrícola industrial. Então, desses 0,615% que está disponível para o nosso consumo, mais de 90% disso vai para as atividades agrícolas e industriais. Então, quando a gente fala de cuidar dos sistemas aquáticos, de economia de água, claro que nós temos responsabilidade nisso, né? Cada um de nós, pessoal, o que a gente pode fazer dentro da nossa casa. Mas a gente tem que olhar um pouco mais além, que é a questão da agricultura, da pecuária, das indústrias. Esses sim são os grandes vilões no consumo de água.
Nós podemos minimizar esse excesso de consumo de água desses setores industriais e agrícolas? Sim, tá? A gente pode discutir um pouco mais sobre isso nos próximos assuntos, né? Mas indico para vocês um documentário muito interessante que fala do excesso do consumo de água em atividades agrícolas, principalmente atividade pecuária, que é um documentário chamado Cowspiracy, que fala um pouquinho da questão da utilização da água para a produção de carne bovina. Então, muitos vegetarianos, eles olham para esse lado, né? Além da questão do cuidado com o animal, da questão animal, eles falam muito também sobre a questão da economia de água que ocorre quando a gente consome menos carne bovina ou deixa de consumir carne bovina. Então, para quem quiser, um documentário muito interessante chama Cowspiracy, cão de vaca, tá? Mas dá para a gente falar mais sobre isso nas próximas aulas. Então, aqui, ó, o gráficozinho que fala isso para a gente. Do total de água disponível para o nosso consumo, 70% vai para a agricultura. Aqui, agricultura, eu estou falando de agricultura e pecuária, tá? Então, irrigação de grandes plantações. Não é a plantaçãozinha do produtor, de orgânico, do pequeno produtor. Não é aí que está o grande consumo. São nas imensas plantações de soja, são nas imensas plantações de milho para fazer ração para gado. Então, quando a gente fala de consumo de agricultura e pecuária, eu não estou falando de pequenos produtores, eu estou falando dos grandes latifúndios de monocultura, tá? Soja, milho, criação extensa de gado, beleza? 8% só é consumo doméstico, 22% é indústria, tá? Aí aqui entra indústria metalúrgica, siderúrgica, indústrias de automóveis, enfim, todo o setor industrial também consome uma boa parte da água disponível para o nosso consumo, beleza? O consumo doméstico, só 8%. Então, podemos pensar, nós temos responsabilidades quanto ao consumo de água consciente, tanto o que fazemos em casa, quanto o que podemos fazer para minimizar esses usos agrícolas, pecuários e industriais, beleza? Quando a gente pensa nessa quantidade imensa de água que vai para a atividade agrícola, para a indústria, e o pouco de água que sobra para o consumo doméstico, juntando esse fato com o descaso dos poderes públicos, pensando em saneamento básico, em obras de saneamento básico para a população, a gente tem um dado muito interessante, onde mais ou menos 20% da população brasileira não tem acesso à água tratada. É uma quantidade muito grande de gente, galera. Se a gente pensar 20% da população do nosso país não tem acesso à água tratada como nós temos, tá? Se a gente olhar aqui, vamos dar uma olhada nessa outra comparação de 2018, tá? Se a gente pegar aqui, galera, o estado, a região sudeste, onde fica o estado de São Paulo, que nós residimos, ele é o estado com o melhor índice de fornecimento de água tratada para a população. Então, 91% da população da região sudeste tem acesso à água tratada, que é o que nós temos na nossa torneira. Então, quando a gente abre a torneira ali, ó, aquela água que sai da torneira, ela é uma água própria para consumo. Claro, a gente vai filtrar essa água, né? Por causa dos micro-organismos e das impurezas que estão vindo desde a estação de tratamento de esgoto até chegar na nossa torneira. Então, óbvio, é importante você filtrar a água, mas se de repente você precisa consumir essa água direto da torneira, ok, tá? É uma água própria para o uso culinário, é uma água que a gente toma banho, é uma água que a gente lava roupa. Então, a gente tem acesso à água tratada. Na região sudeste, somente 9% da população não tem. Já é uma quantidade grande de gente. Quando eu pego, por exemplo, na região norte do Brasil,
57,1% tem acesso à água tratada, o restante não. As pessoas dependem de água de rio, água de poço artesiano perfurado, que não necessariamente é uma água de boa qualidade. Pensando, quando a gente olha para o país inteiro e faz uma média, aqui ó, a média do Brasil de pessoas atendidas tendo acesso à água tratada é 83,6%. Então, quase 20% da população não tem acesso à água tratada. Se a gente for mais além e olhar para o tratamento de esgoto, é menos ainda. Metade da população brasileira tem acesso a tratamento de esgoto. De novo, a maior parte dessa população concentra-se na região sudeste. Se a gente olhar para a região norte, só 10% tem acesso a tratamento de esgoto. O resto do esgoto é descartado ao ar livre, é descartado sem tratamento em sistemas aquáticos. Beleza? Pensando nisso, quando a gente olha para esse quadro, a gente entende por que a população brasileira tem um quadro muito grande de subdesenvolvimento, presença muito grande de doenças, miséria, má qualidade de vida. Então, o acesso à água tratada, ao tratamento de esgoto, ele melhora a qualidade de vida das pessoas. Ele evita muitas doenças que são transmitidas pela água não tratada. Beleza? Então, presta atenção aí quando a gente fala de consumo de água, de tratamento de água, de disponibilidade de água tratada no Brasil, ok? Pensando nisso, vamos falar rapidamente do tratamento da água. Então, aqui, ó, água potável. A água que passa pelo tratamento, lá nas estações de tratamento de água, ela é uma água considerada potável. Ela tem que ser uma água livre de micro-organismos, principalmente micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. E a água potável, ela deve ser incolor, não pode ter cor, insípida, não pode ter gosto, e inodora, não pode ter cheiro. Quando a água está incolor, insípida e inodora e livre de micro-organismos prejudiciais à nossa saúde, ela é uma água potável, ok? A água potável, de novo, ó, não é água pura, hein? Ela pode conter pequenas quantidades de sais dissolvidos, sais minerais dissolvidos. Exemplo é a água mineral, que a gente compra lá na garrafinha. Tá? A água mineral é uma água potável, ela é livre de micro-organismos prejudiciais, ela é incolor, insípida, inodora e tem pequenas quantidades de sais minerais dissolvidos. Se você olhar no rótulo lá, você vai ver carbonato, bicarbonato, sódio, magnésio, cálcio. Tá? Esses sais dissolvidos, ok, beleza? Pode. E esses sais são naturais da água mineral. Quando a gente tem as fontes de captação de água mineral, esses sais estão naturalmente presentes na água dessas fontes, beleza? Falando do tratamento de água, tá? O tratamento de água, óbvio, ele pode variar um pouquinho de estação para estação, bem de leve, mas ele tem uma sequência geral que a estação de tratamento precisa seguir, tá? Então, vamos dar uma olhada na figura aqui. Tudo começa com a captação de água, então temos aqui a nossa estação de tratamento. Essa estação de tratamento, ela vai captar a água de um lago, de uma represa, do rio, enfim, tá? Quando eu tenho a captação, a primeira etapa do tratamento é a peneiração. Então, a água vai passar por uma peneira fininha para segurar nesse momento as impurezas maiores. Então, captação direto do rio, quando chega na estação de tratamento, ela passa por uma peneira para reter as sujeiras maiores. Depois que passou pela peneiração, ela vai ser armazenada num tanque, onde vai ter adição de sulfato de alumínio ou óxido de cálcio, tá?
que é a cal. O cloro vai ser um pouquinho depois, tá, galera? Mas normalmente sulfato de alumínio, óxido de cálcio, que são chamados de agentes coagulantes. Essas substâncias químicas vão fazer com que as pequenas impurezas dissolvidas na água comecem a se aglutinar. Então, ela vai se aglutinando e formando flocos. A adição dessas substâncias químicas mais o repouso são as etapas de coagulação e floculação. Então, eu tenho as pequenas impurezas se aglutinando, formando flocos maiores. Depois do processo de coagulação e de floculação, a gente tem o processo de decantação, onde eu vou deixar essa água em repouso, de modo que essas impurezas em flocos vão para o fundo, vão decantar. Então, eu vou ter um acúmulo da sujeira restante embaixo no tanque e a água, cada vez mais limpa, vai ficando em cima. Então, decantação ou sedimentação. Essa água decantada, ela é recolhida por cima, né, para não ter acesso a essa sujeira, e aí ela passa pelo processo de filtração, onde o filtro tem carvão ativado, tá, para reter impureza e micro-organismo, areia e cascalho, para reter impurezas maiores. Depois do processo de filtração, a gente pode ter um processo de aeração, não são todas as estações que tem esse processo, tá? O processo de aeração, onde eu tenho a introdução de oxigênio gasoso para eliminar o gosto ruim da água, deixar ela insípida, tá? E por fim, a última etapa, e essa muito importante também, é a cloração e a fluoretação. É a adição de cloro e flúor. O cloro bactericida, tá? Para matar o restante de micro-organismos prejudiciais à nossa saúde, e o flúor pela proteção dos nossos dentes. Então, a água que a gente recebe da nossa torneira é uma água fluoretada, beleza? Depois disso, essa água já tratada fica armazenada no reservatório e desses reservatórios, a água é encaminhada para a rede de distribuição até chegar nas nossas casas. De novo, quando chega em casa, é interessante que a gente filtre essa água ou ferva essa água, porque nesse caminho todo a água entrou em contato com micro-organismos e impurezas. Então a gente tem que fazer uma última etapazinha em casa, principalmente para beber, tá? Para ingerir essa água, que é filtração ou ferver a água. Beleza? Lembrem, ó, todo esse processo de tratamento da água é um conjunto de processos de separação de misturas. Então, para quem já viu separação de misturas, vai lembrar da peneiração, da floculação, da decantação, filtração, tá? Então, toda essa parte aqui que trabalha com a separação das substâncias são processos de separação de misturas. Beleza? Para finalizar, galera, vamos falar da poluição da água. Então, rapidinho, ó. Nós temos três principais formas de poluição da água: eutrofização, aumento da temperatura da água e chuva ácida. Vou falar um pouquinho da eutrofização, tá? A eutrofização, ela ocorre por causa do aumento de matéria orgânica em sistemas aquáticos. O que é matéria orgânica? Resíduo animal, vegetal, excremento humano, excremento animal em geral, resíduo industrial. Então, tudo que é descartado em um rio, em um lago, em um sistema aquático, sem prévio tratamento, né? Sem o tratamento do esgoto, esse esgoto é jogado diretamente num corpo d'água, ele incrementa a quantidade de matéria orgânica nesse corpo d'água. Quando eu tenho um corpo d'água
com uma quantidade equilibrada de matéria orgânica, que tem matéria orgânica presente num sistema aquático, tá? Produto da própria decomposição dos peixes que morrem, das plantas, das algas, dos micro-organismos desse sistema aquático, tá? Eu tenho uma quantidade de nutrientes equilibrada, principalmente nitrogênio e fósforo. O nitrogênio e fósforo são os nutrientes que as algas utilizam para fazer fotossíntese. Tá? Quando eu tenho uma quantidade equilibrada de nutriente, eu tenho uma quantidade de algas, uma proliferação equilibrada de algas. Essas algas consomem oxigênio e o restante dos animais, né, o restante dos animais e das plantas presentes nesse sistema aquático também consome oxigênio. Então, quando está tudo equilibrado, tem oxigênio para todo mundo consegue fazer fotossíntese, todos os animais conseguem respirar, tá tudo ok. Quando eu tenho o aumento da matéria orgânica, no caso aqui, a adição, né? Quando eu jogo esgoto, resíduo industrial, resíduo doméstico, eu tenho um aumento desses nutrientes no sistema aquático, nitrogênio e fósforo. Isso para as algas é, nossa, uma coisa de louco, porque as algas precisam desses nutrientes para se reproduzir, para fazer fotossíntese e depois se reproduzir. Quando eu tenho uma grande quantidade desses nutrientes, eu tenho, consequentemente, uma proliferação muito grande dessas algas, algas verdes principalmente. Esse excesso de algas vai consumir muito oxigênio da água, deixando faltar oxigênio para os peixes e para as outras plantas, ocasionando a mortandade desses peixes, o que aumenta o consumo, a quantidade de matéria orgânica, que vai aumentar a quantidade de nutriente, e isso vira um ciclo. Sem contar que dá uma olhadinha aqui, ó. Isso é um rio eutrofizado. Essa camada verde que a gente está vendo aqui em cima é esse excesso de alga que foi se proliferando. Além de tudo, essa camada verde impede que a luz solar incida no sistema aquático, no corpo d'água. Isso faz com que as plantas, principalmente, não consigam fazer fotossíntese e morram, aumentando também a matéria orgânica. Beleza? Então, processo de eutrofização. O professor de biologia fala muito melhor disso do que eu, né? Outro problema, aumento da temperatura da água. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas só para deixar o link. O aumento da temperatura de um sistema aquático, principalmente sistema aquático marinho, causa o branqueamento de corais, tá? Por causa da associação do coral com as bactérias, o coral com as algas, tá? Que dão cor ao coral. As algas morrem por causa do excesso, do aumento de temperatura da água. E o último é a chuva ácida, que a gente também vai falar mais para frente, tá? Chuva ácida, ela vai alterar o pH de um sistema aquático, fazendo com que os peixes e as plantas morram também. Belezinha? Então, finalizamos por aqui, tá? O assunto sobre hidrosfera. Um resumão de pontos importantes sobre a água presente na Terra. Beleza? Beijos, até a próxima!